Olá, muito boa noite, Adriana Silveira. Estamos voltando aqui. Agora vamos nos encontrar aqui, eu, Roberto Silveira. A gente não tá, ele não estava encontrando o link ali, então tá tudo certo. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando aqui, eu, Roberto Silveira. Peraí, achei esse moço. Aceita aí, Roberto, já te aceitei aqui. Isso. Oi, meu amigo, tudo Boa noite, Dri. Tudo bem? bem? Deixa eu botar o fone para ficar melhor a voz. Você está me escutando bem? Peraí que eu vou botar o fone. Oi, Joia. vamos perguntar pro pessoal. E, pessoal, estão escutando nós bem aí? Tá me escutando bem, Roberto? Tô te escutando bem. Tá. Vamos Ótimo. ver o que o pessoal responde ali. Tem um monte de gente ali que já estava entrando. Ó, vamos acenar. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A Lu, a Adalto, ali a Maria. Todos muito bem-vindos. Então, meu amigo, nós viemos aqui para falar sobre emoções e espiritualidade. Pois é. Primeiramente, dar boa noite para todo mundo, me apresentar, né? Eu sou Roberto Exatamente. Silveira, estou falando aqui de Brasília, sou psicólogo, trabalho com psicologia já há mais ou menos 15 anos, sou servidor público e também atendo pacientes em consultório. E amo esse assunto, sou apaixonado por esse assunto, também ministro muitos cursos e estou muito feliz aqui de estar com a Adri, com o público dela, falando, para a gente Sim, poder trazer bastante conteúdo para o pessoal aí, para a turma. Depois, Dri, é verdade. se você Uhum. conseguir baixar a live para a gente colocar lá no canal nosso do YouTube, tá Com bom? certeza, Você com baixa que a certeza. gente vai ter um Acho, público grande lá também. com certeza, Roberto. Também vou me apresentar. Eu sou Adriana Silveira, estou falando aqui de Sapucaia, no Rio Grande do Sul, né? Se alguém vir depois. E o intuito desse projeto que nós estamos fazendo, Superando a Si Mesmo, é realmente ajudar as pessoas a se conectarem, a resgatar esse bem-estar, né, Roberto? Nós estamos percebendo que as pessoas, elas estão desconectadas, elas estão muito perdidas com medo, muito envolvidas pelo medo, pela falta de coragem, assim, por essa questão dessa pandemia, né? E a partir disso a gente está buscando aí, né, Roberto vai vir aqui falar um pouquinho das emoções e entender como a espiritualidade também está altamente ligada nisso, né? Adri, exatamente. Um momento bastante difícil, né? Porque a gente recebe. Eu tenho trabalhado, inclusive, com a testagem do coronavírus aqui em Brasília, né? E a gente Sim, recebe muitas informações desencontradas, a gente recebe muitas informações também, assim como as pessoas estão vivendo, né, as suas angústias, os seus medos em relação à doença. A gente recebe muitas verdade. informações desencontradas. E do ponto de vista da vida como um todo, como a nossa vida vai ficar aqui na Terra, como a nossa vida vai se dar, isso é uma questão bastante complicada e bastante complexa também, da qual as pessoas têm vivido situações muito complexas, como você falou, tem ocorrido muitos fenômenos, né? Fenômenos assim espirituais, aí as pessoas têm escutado muito barulhos no céu, eu tenho ouvido muito isso, né? Muitas pessoas Sim. contando, até nas lives que a gente andou fazendo aí, com a turma que tem Uhum. um público grande aí de espiritualidade, o pessoal comentava muito isso, com a Mônica de Medeiros, com o Sim, Geraldinho, né? Eu não sei se você tem sim, escutado, eu escutei aqui em Brasília também. A gente escutou aqui sim. em Brasília um barulho muito estrondoso, uma madrugada, muitas pessoas Uhum. acenderam a luz, mas assim, a explicação para isso, né, eles têm dado é de que são aviões que estão voando, às vezes situações que são explicadas aqui, né? Mas esse tema, Uhum. Adri, é um tema maravilhoso, as emoções e a espiritualidade, né? É um tema assim muito bacana porque a gente precisa entender que
não existe separação das duas coisas, né? Você não vivencia a espiritualidade sem as tuas emoções. Você não consegue vivenciar a verdadeira espiritualidade sem que você tenha um equilíbrio nas emoções, sem que você tenha um conhecimento das tuas emoções, da sua vida, da sua história de vida. Então, por exemplo, uma junção da psicologia muito forte com a espiritualidade foi a constelação familiar, que inclusive você, né, entende muito disso, é terapeuta, né? Tenho ouvido, inclusive tenho ouvido muitos elogios a você, né? Parabéns. Hoje à tarde eu fiz uma e saí correndo para casa para fazer a live. Terminei, mas gente, realmente é mágico, é uma coisa que é mágica. Assim, as pessoas não têm noção, né? Quanto que são vários trabalhos, né, Roberto? São vários aspectos de algo que a gente precisa entender, né? Que está muito ligadas. A constelação está muito ligada à espiritualidade, né? Muito ligada mesmo. O Bert Hellinger, ele conseguiu, o que eu mais gosto do Bert Hellinger, assim, foi a humildade dele, né, em conseguir constituir, em conseguir unir esses dois aportes, sem perder de vista, dentro dos fenômenos que acontecem na constelação familiar, sem perder de vista a racionalidade. Porque as pessoas têm uma tendência muito forte, né, a mistificar, a inventar, a criar. E o Bert Hellinger, ele conseguiu construir, ele conseguiu juntar as emoções, o trabalho das emoções com o aspecto da espiritualidade, né? Onde a pessoa identifica as razões dentro da estrutura familiar dela, por que aquilo está acontecendo. E o campo sistêmico, né? Que às vezes as pessoas não têm presença esse campo sistêmico, né? Os excluídos, né? Os segredos de família que causam toda, né? Essa confusão nas famílias, na verdade. E tudo isso, quando a gente faz uma constelação, vai praticamente para o lugar, né? A gente organiza isso dentro do sistema. Que é muito lindo. Exatamente, Dri, exatamente. Porque, assim, os problemas de hoje, né, são os conflitos de ontem. E esses conflitos que foram vividos, eles estão dentro de uma razão, dentro de uma estrutura de razão que cabe para a época, mas passa a não caber para agora, né? Só que isso fica preso. E tem tanta força isso, é tão forte, que não adianta muitas das vezes você lutar. Enquanto você não criar uma consciência disso, enquanto você não cria um poder disso, um empoderamento dessas informações, a sua vida não anda. Vou contar uma história, Dri, muito bacana minha. Pode. Além de ser psicólogo, além de trabalhar com muitos aspectos humanos já há algum tempo, eu me tornei, aos 3, 4 anos, eu me tornei investidor financeiro, né? É um universo assim maravilhoso, um universo muito bacana. E comecei até a ministrar também cursos sobre isso, uma série de coisas. Uma vez eu ganhei 28 mil reais na Bolsa de Valores, em um dia. E aí, foi quando eu estava começando. Muita gente não consegue ganhar isso, às vezes, num ano, né? Ou em 6 meses, né? Exatamente. E ganhei, eu tinha um capital de 20 mil reais e foi para 28 mil reais de lucro em um dia. O que aconteceu? Nossa. Eu fiquei bastante mexido com aquilo, né, assim, vi aquele universo do mercado financeiro, e eu vivi um episódio muito legal, porque eu estava na minha casa e comentei, minha mãe veio me visitar e comentei com ela. Ela viu conversando, mandando áudios para uns grupos e comentei com ela. A minha mãe virou para mim e disse assim, meu filho, você é louco. Como assim? Como que você está fazendo isso, pelo amor de Deus? Você quer arruinar a sua família? Você quer arruinar os seus filhos? Aí eu olhei na hora assim, eu digo, putz, grila, para que eu fui falar isso? Eu usei todas as técnicas que eu ministro, que eu ensino para paciente. Por quê? Porque quem estava dizendo aquilo era minha mãe. E a minha mãe, ela tem uma força muito forte no meu cérebro, né? Aquilo passou, ela disse para mim aquilo, nem ela tem consciência disso. Eu não sei nem se ela está aqui me assistindo, acho que não.
Mas eu fui conversar com um primo meu. Esse meu primo, ele estudou a nossa família em Portugal. E ele falou que um dos nossos tataravôs haviam quebrado a família todinha em bolsas de valores. Quando ele falou isso para mim, ele falou isso para mim porque eu contei essa história e ele me falou, eu contei essa história e depois eu contei que eu perdi todo esse dinheiro que eu ganhei. E aí ele me contou, e eu falei para ele, ó, fui contar para minha mãe e minha mãe me programou. Minha mãe ativou uma programação na minha mente. E aí ele contou, pois isso é verdade. Ele falou, Você pois isso é tinha verdade. que honrar os teus ancestrais. No momento que essa memória veio à tona, você honrou. Eu fui lá e honrei honrei com o mesmo comportamento, com a mesma... E pessoal, todo mundo que está assistindo aqui, no dia que eu perdi, foi em um dia que eu perdi o mesmo valor que eu ganhei. Em um dia. Em um dia. Eu ganhei em um dia e eu perdi em um dia. E aí eu fiz isso que a Adri falou. Eu honrei com a minha família, com o comportamento deles, com a estrutura que eles criaram lá atrás. E olha, eu trabalho com isso há 15 anos. Então você vê, não é a quantidade de conhecimento que você tem, não é a quantidade de livros que você lê, né, Adri? É a forma como você trabalha isso. Então, essa junção, emoção e espiritualidade é muito bacana. É importante isso que tu está dizendo. Aconteceu comigo há um tempo atrás também, alguns anos atrás, né? Eu estava num momento de me equilibrando também, né? E eu comecei a me dar conta que toda vez que a minha mãe me ligava e perguntava, minha filha, tu vai conseguir pagar tuas contas? Imagina se eu conseguia naquele mês. Por quê? Porque ela sempre estava preocupada e queria me ajudar. Ela queria me ajudar. Só que naquele mês que ela falava aquilo, sempre acontecia alguma situação, por quê? Honrando e criando essa codependência, né, Roberto? A gente tem essa ligação muito forte. As emoções que a gente liga no nosso sistema inconsciente, gente. Ninguém está consciente nisso. Foi bem legal isso que tu falou, porque é importante as pessoas saberem e entenderem quem elas estão honrando, né? Dentro do sistema de constelação, a gente tem várias coisas que a gente fala, e uma é essa, honrar os ancestrais, né? Às vezes você pode estar até doente e estar honrando as doenças dos teus ancestrais. Exato. Então tu pode fazer tudo que é Paranauê, até macumba, amigo. Você não vai se livrar das doenças dos teus ancestrais. Exatamente. A não ser que você tome consciência a quem você está honrando. E aí você faz o desligamento. E aí você falou uma coisa muito legal. Você falou da macumba, né? Interessante o seguinte, tem ciência que explica isso. Quando você pega, por exemplo, esses caras que trabalham nesses lugares, eles pedem muito objetos de intimidade das pessoas, não é? Aquele objeto, quando eu estou com essa blusa vai deixar os meus átomos nela. Então ela vai deixar um pouco de mim. A minha vida vai energia. A energia. E é tão interessante que quando as pessoas vão buscar, o professor Hélio Couto, quando eu tinha um contato com ele por e-mail uma época, lá atrás, antes dele ser famoso ainda, a gente conversava muito sobre isso. E ele dizia para mim assim, Roberto, eu vou te falar uma coisa, aqui em São Paulo, eu tenho a impressão de que 90% das pessoas de São Paulo procuram esses caras, procuram macumba, procuram magos negros, procuram não sei o quê, para resolver os problemas deles. Falei, ele falou, eu escuto tantas histórias disso. E ele me falava o seguinte, ele fala assim, por que a pessoa tem que pagar todo mês? Se ela tem um resultado, aí ela associa o resultado dela àquilo. Aí ela precisa pagar para poder aquilo continuar. Isso é muito interessante, pessoal. Sabe por que ela precisa pagar? Porque a energia dela não tem ressonância com isso. A energia dela vai honrar, como a Adri falou, os fracassos que a família viveu. Então, se o problema dela é financeiro e ela não resolve as emoções disso, ela vai honrar esses comportamentos. Se ela vai procurar macumba, o que vai acontecer? Uma hora a energia dela vai prevalecer. Entendeu? Então, por isso tem gente que diz assim, nem com macumba dá certo.
É verdade. É Porque verdade. é É energia. A gente verdade. só está falando É de verdade. energia. Você pode ir em Energia. qualquer lugar, Energia. né? É. Porque é uma força, quando tudo que você cria através das suas emoções é uma força-pensamento que é quase como uma pessoa como você, é uma forma-pensamento. Exatamente. E quando Exatamente. você entende isso, você está criando tanto de felicidade, de abundância, você também está criando uma força-pensamento negativa de doença. E aquilo ali está reforçando todo o tempo quem você é. Está reforçando, aquilo ali está sempre te honrando, né? E aí você liga. Por que as pessoas mais felizes estão sempre mais felizes e as mais tristes estão cada vez mais tristes? Por causa disso. Porque você Exatamente. cria essa força-pensamento que daqui a pouco ela está te retroalimentando. Então, a Ó, tem um canal, espiritualidade... Uhum. tem um canal muito legal, Dri, no YouTube e no Facebook e no Instagram. É o Só Notícia Uhum. Boa. Muito bom esse canal. Uhum. É de um jornalista Uhum. aqui de Brasília, da TV Bandeirantes, em que ele viveu um Legal. processo. Esse canal é bem famoso no Brasil. Ele criou um blog primeiro, depois ele criou Ó, um canal. Aqui, acho que aqui no Instagram ele tem quase 1 vamos dar um milhão oi de pro pessoal seguidores. aí, ó. O Abílio entrou agora, a E aí, Rosane, pessoal, tudo a... bem? Ó, tudo bem, gente? Lizzy, tem bastante gente aqui online, o pessoal tá entrando. Pessoal, estão me Maravilha. escutando bem? Estão escutando bem o Roberto? Se qualquer coisa sentirem que não tá bom, tá me escutando bem, Roberto? Tô te escutando bem, tá normal. Então tá. Eu também tô te escutando bem, então vamos lá. E aí, esse jornalista que criou essa página, só notícia boa, pessoal, é maravilhosa. Ele falou que ele criou essa página porque ele era jornalista da TV Bandeirantes, ele apresentava o Jornal das 6. E um dia, ele teve um problema seríssimo de saúde e foi para o hospital. O médico virou para ele e falou assim, olha, o seu problema é 100% emocional. E aí ele chegou, ele perguntou o que era, o médico, ele virou para o médico e disse assim, olha, uma coisa mexeu muito comigo esses dias. A minha filha disse que ela não assiste o meu jornal, porque ela falou para mim que tem medo das notícias que eu falo no jornal. E aquilo me deixou tão aflito, porque realmente eu não consigo mais viver essa vida. Ele pediu demissão, ele era âncora do jornal, saiu e criou esse jornal com a filha dele. Então ele faz, na hora do almoço, ele faz um noticiário, só coisas boas. Ele entra como âncora, ele e a filha dele, e eles só falam coisas boas. Então é o que você falou, a gente entra numa sintonia muito forte com isso. Deixa eu só ver uma pergunta aqui, ó, que o Abílio fez. Pode falar. Esse desligamento é feito de que forma? Dri, responde para ele. Você que tem mais habilidade na constelação familiar, responde para ele. De que forma que é feito esse desligamento? Assim, ó, quando a gente está fazendo a constelação, existem palavras de cura que a gente fala no momento, tá? Um exemplo, se for uma constelação online, que dá para fazer. Ontem mesmo eu fiz uma online, hoje eu fiz presencial. Eu faço tanto consultório. Então, assim, ó, eu estou explicando isso só para a pessoa entender como é que funciona a dinâmica. A constelação dá para ser feita com pessoas num grupo, que hoje, nesse momento, não dá, né, por todas essas questões, ou dá para fazer online. Quando a gente faz online, existem uns bonequinhos que a gente vai ali, coloca cada bonequinho que representa uma pessoa, uma situação, representa pode ser a doença, pode ser o bem-estar, um aspecto. Então, quando você, um exemplo, hoje eu fiz de ansiedade, tá? Uma pessoa constelou a saúde e o bem-estar delas. Então, o que eu fiz? Eu fiz um desligamento dele com a ansiedade, porque ele estava honrando aquela ansiedade, que era uma doença dos ancestrais. Então, eu fiz ali palavras de cura que a gente faz. Cada pessoa, a gente se conecta com a energia do momento e faz as palavras de cura. Mas você, né? Por exemplo, se você quer se desligar energeticamente de alguém, dá para fazer você imaginando essa pessoa na sua frente, tá? Um exemplo, sem ter a constelação, tá? Um exemplo, quero fazer um desligamento energético de uma pessoa. Imagina essa pessoa na tua frente, né? De olhos fechados. E aí você vê quais os fios energéticos que ligam essa pessoa a você. Qual é a cor?
E aí, a partir disso, o que você faz? Você imagina qualquer ferramenta e você corta, tá? Você corta, e aí essa pessoa, você imagina ela indo embora, e ela entrando, pode ser num portal, num vácuo quântico, ou num cofre, aonde você deseja enviar essa pessoa. E aí você se desconecta, se for uma pessoa. Se for um sentimento, uma emoção, você pode imaginar alguma coisa que represente esse sentimento, essa emoção, né? Ali a gente bota um bonequinho representando essa emoção, ou esse sentimento, ou esse aspecto. Tá? É assim que a gente faz esse desligamento. Na constelação é através dos bonecos. Mas isso dá para fazer também, é bem legal aí. Fazer essa parte aí de desligamento. É uma reprogramação, né, Roberto? Se for fazer, né, você com você, daí é uma reprogramação. Exato, exatamente. É muito legal o que você está falando. Uhum. O pessoal está perguntando aqui como se autoconstelar. Tem mais uma pergunta dessa aí. Como se autoconstelar? Seria assim esse desligamento? Não existe essa questão de se autoconstelar. A não sei que você seja constelador e queira fazer para você. Aí você pode. Eu já fiz constelação para mim. Mas você tem que saber, você tem que ter esse conhecimento, né? Porque ele é um conhecimento. Para fazer uma constelação, você tem uma formação. Eu fiz pelo IP Roxo, né? Lá de Floripa. Então tem que ter um conhecimento mais profundo, porque você precisa ter esse conhecimento para poder saber como fazer essas palavras de cura, né? Pois é. Tem uma coisa muito interessante que a gente fala na psicologia. Uma coisa muito interessante que nós falamos na psicologia. Estão pedindo para te posicionar a tua câmera aí. Eu acho que já posicionei, já tá bom, pessoal? Sim. Uma coisa muito interessante, vemos você melhor agora, ótimo. Muito interessante que a gente fala na psicologia, pode aludir com a questão da espiritualidade. Jesus, uma vez, conversando com um dos apóstolos, disse assim: onde duas ou mais pessoas estiverem falando em meu nome, eu lá estarei. Isso é uma demonstração de um número em que ele está dando um conhecimento ali, quando ele fala duas ou mais pessoas. O que ele quer dizer com isso? A gente precisa do outro, pessoal. Essa pergunta, eu posso constelar sozinho? Pode, mas assim, por que existe terapeuta? Terapeuta existe exatamente por conta disso, né? Eu sou terapeuta, psicólogo há muitos anos, e também sou paciente, faço terapia também. E com todo o conhecimento, com todos os atendimentos que eu já tive, eu já atendi gente pra caramba nessa vida. Não basta isso, não basta esse conhecimento para você ser, porque ali você é um ser humano. Então você precisa de uma outra pessoa para fazer uma ligação. É interessante uma coisa, Tri, que é assim, ó, no universo dos átomos, um átomo sozinho não faz nada. Ele sempre precisa de um outro átomo. Então a natureza sempre mostra pra gente que o 1 precisa se ligar no 2. Para se ligar no 3, que seria o objetivo nosso para chegar a algum lugar. Então é sempre preciso esse encontro, é sempre preciso esse processo terapêutico. Contar uma outra história, Dri. Eu trabalhei por 7 anos na Papuda, aqui no presídio, e uma vez atendendo a um dos políticos muito famosos aí, que eu não vou citar o nome, para não receber nenhum tipo de processo, nenhum tipo de problema, eu estava conversando com ele e comecei a perguntar sobre a família dele. Quando isso me despertou sobre família, né, ele começou a narrar a história dele, e contando que o pai dele, quando passou um tempo, foi injustiçado, que ele teve um avô que morou na Europa, fugiu da Europa por perseguição e veio para o Brasil. Então, dentro dele, ele tinha uma honradez nesse aspecto de perseguição política, de perseguição, de brigas. E aí eu comecei a perguntar para todos os presos que eu atendia. E é interessante, todos esses presos passavam por esses processos, né? Todos esses presos vivenciavam essas emoções de repetição. Por isso é que tudo que a gente passa na vida, pessoal, nos 4 pilares mais importantes da nossa vida,
que é família, relacionamento, dinheiro e espiritualidade, são esses os pilares de toda a sociedade, e daí desmembra para outros pilares, mas os principais são esses. Todo mundo São, é feito de inclusive, os programações. pilares da prosperidade, né, Roberto? São, inclusive, os Exatamente. pilares da prosperidade, né? Quando você tem esses pilares equilibrados, você deslancha na sua vida, né? Exatamente, você deslancha, então você tem um grau de harmonia muito grande. Então essa questão de espiritualidade e emoção é fundamental, né, Dri? Para que as pessoas possam compreender, para que as pessoas possam entender a sua história e possam ter um manejo maior das suas experiências de vida. Exatamente. Uma coisa que é importante, isso que tu falou, Roberto, a questão de pedir ajuda. Eu sempre digo para as pessoas, né? Você não precisa sofrer, ninguém precisa sofrer. Esse momento de pandemia, eu tenho percebido, essas lives que a gente tem feito, tem muita gente depois entra em contato comigo, me dizendo, me contando histórias, me contando coisas, né? E eu fico bastante feliz de poder ter ajudado, dado um caminho para aquela pessoa, né? E ao mesmo tempo a gente fica olhando, né? Pessoas sozinhas em casa, pessoas que não têm ninguém por si, estão lá dentro disso, encerradas, é tantas histórias assim, e histórias de comportamentos, de situações, muito medo. Então, assim, e as pessoas não sabem o que fazer. Então, eu sempre digo, gente, nós estamos aí nesse movimento das terapias online. Eu demorei, Roberto, a me abrir para essa possibilidade. Eu vou ser bem sincera. Não era uma possibilidade que para mim era fácil, porque eu sou muito sinestésica. Então, eu vejo a dificuldade das pessoas que são sinestésicas também de se adaptarem. Eu tive poucos clientes antigos que quiseram ir para essa modalidade de online. Mas os novos não, os novos estão de boa. Por quê? Porque eles já me conheceram online, já sabem do resultado. É que nem você atende bastante online também, né? Atendo bastante online também. Então, eu sou como você também, eu sou sinestésico também. Então, é importante as pessoas, gente, o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Então, você não precisa ficar sofrendo, tem muitas oportunidades, né, Roberto? O controle das emoções, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho das emoções, Roberto. Fala aí para o pessoal, se existe alguma técnica, alguma coisa aí do teu ponto de vista, é claro, também vou botar o meu, para ajudar as pessoas a ficarem mais calmas, mais tranquilas, né? Dentro desse momento agora, porque a proposta é essa, né? Nós trazer conhecimento para as pessoas se transformarem, né? Terem essa superação a si mesmas. Pri, as emoções, elas são a base de tudo na nossa vida. Tudo, sim. As nossas escolhas, as nossas decisões. A gente diz assim, não, eu preciso não ser emocional. Só que veja bem, você nunca é não emocional. O que acontece é que quando você usa a lógica, quando você usa o raciocínio lógico, você está logicando no hemisfério esquerdo do cérebro, sempre baseado com a emoção que você está presente ali. Com aquela emoção que você sente naquele momento, ou com a emoção que você sente sobre aquele assunto. Então você falou, desculpa, você falou de medo, de situações que as pessoas estão vivendo, né? Eu vi que o suicídio aumentou pra caramba o número, a depressão também já estava muito alta, o pânico, né? Olha que interessante e a importância das emoções. Outro casinho. Eu atendo um paciente que ele teve uma crise de respiração. Teve um transtorno de respiração. E começou a ter problema de respiração e aquela coisa toda dentro de casa. E ele estava com os pais ficaram desesperados, levaram ele para o hospital. Era na hora, a sorte dele era que era na hora que ele ia ser atendido por mim. Ele estava saindo para ir para a terapia, que eu não parei de atender no meu consultório. Aí eles me ligam, o pai dele me liga e fala assim, olha, ele está tendo uma crise respiratória, nós estamos levando ele foi sair ontem para caminhar e ele está contaminado de coronavírus. Eu virei para o pai dele e disse assim, olha, o que está sentindo mais? Está sentindo febre? Não. Está sentindo? Não. Isso não é um problema de coronavírus, isso é um problema de pânico. Pois ele foi para o hospital, chegou no hospital, os hospitais aqui em Brasília, Adri, estão vazios, continuam vazios. É um ou outro hospital que está um pouco mais cheio.
Mas ele chegou no Sim. hospital particular Aqui que no estava sul vazio. também. Aqui no sul também. Aqui no No sul sul também. também, né? Um ou outro que tem um pouquinho mais, mas não é muita coisa, não. Também, né? Quando ele chegou lá, É, a equipe do hospital atendeu ele com muita rapidez, porque já estavam preparados, eles estão preparados para isso. Mas não sim. pensaram, tá tendo crise respiratória, vamos colocar ele no respirador. Vamos medir a saturação e colocar ele no respirador. Aí ele falou pro pai dele, ele falou pro pai dele, o pai dele falou para a enfermeira, olha, o psicólogo dele disse que ele está tendo uma crise de pânico. Aí a equipe parou, né, raciocinou e disse, não, então peraí, vamos medir a saturação dele, vamos medir isso. Medir a saturação respiratória, estava tudo normal, e ele tomou um diazepam. Se eles tivessem agido pela emoção que estava presente, eles estariam agindo só pela emoção? Não. Os médicos estariam agindo com a informação que eles têm de treinamento, que é uma informação ainda muito imprecisa de todos nós, mas pautado naquela emoção de salvar uma vida, de Sim, controlar uma vida. E o paciente estava tendo uma crise de pânico, né? Então, como gerir tudo isso, né, Adri? Como lidar com essas verdade. emoções? É um desafio, pessoal. É Primeiro um ponto que eu vou desafio. dizer para todos vocês: qual é o segredo para você lidar com as emoções? Fazer terapia. Não acreditem em videozinhos na internet de 1 minuto. Eu aqui em 1 minuto vou dar a cura da vida para vocês. Não, pessoal. Eu trabalho com isso há 15 anos. Eu atendi mais de 10 mil pessoas. Tem pessoas que lutam com isso há anos. Pessoas que chegam para mim no meu consultório há 5 anos comigo e dizem assim, Roberto, tem 5 anos que eu não consigo vencer isso. Eu respiro fundo, sabe? Até porque eu vejo que ela está repetindo esse padrão. Ela está querendo repetir esse padrão. Eu respiro fundo como profissional, como psicólogo. A gente acolhe a pessoa. Mas não existe. E essa pessoa, tem pacientes que me falam isso. Você vê lá, a pessoa fez todos os cursos que você imaginar na vida. Então, quer resolver as suas emoções? Procura um terapeuta. Eu Você já, precisa de uma terapia, Eu já né? atendi uma pessoa, Roberto, deixa eu só dar esse exemplo aqui que é bem legal. Ela tinha pós-doutorado, inclusive ela tinha psicologia, tinha feito pós-doutorado em psicologia, só que ela não conseguia dar vazão às coisas, porque ela fazia curso, 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 sempre achava que precisava alguma coisa. Isso também é uma falta de controle das emoções, né, Roberto? Achar que vai encontrar em estudo, em alguma coisa, uma explicação, entende? Então, tenho certeza que muita gente que está nos escutando aqui, talvez em algum momento da vida passou por isso. Ai, quer absorver informação, quer absorver informação. É bacana, sim. O momento é de conhecer, de estudar, sim. Mas a gente tem que fazer ações com isso. Não é verdade? Exatamente. Então, assim, ó, você estudou alguma coisa, você foi lá e aplica aquilo. Aí você vai ter o resultado. Eu sempre digo, conhecimento é poder, né? Quando você tem esse poder aplicado, isso é sabedoria, né, Roberto? Exatamente, Dri. Exatamente. Muitos acham que se curam indo para a religião. Pode ajudar, mas o que cura é terapia. Perfeito. Sim, Perfeito, pessoal. É isso mesmo, verdade. entendeu? A gente precisa fazer terapia. Terapia é uma coisa, a religiosidade é outra. A meditação, inclusive, um dos grandes e mais mestres que eu vi ensinar a meditação era o Osho. O Osho ele dizia o seguinte: antes de você sentar para meditar, você tem que fazer catarses emocionais para você conseguir colocar o teu cérebro. Ele falava isso de quem estava iniciando o processo de meditação. Para os alunos mais Sim. avançados, já tinha mais outros exercícios. Eu tive aqui em Brasília, fui convidado, isso ali no início dos anos 2000, por uma amiga que morou com o Osho nos Estados Unidos, naquela loucura que ele viveu lá, e ela me convidou aqui para poder participar de uma meditação. E eu fui. E foi muito bacana mesmo, foi muito legal. Por quê? Porque eu vivenciei esse estado dessa junção do aspecto emocional com o aspecto da espiritualidade. Esses dias, Dri, eu estava conversando com o Eurípides Higino, que é o filho do Chico Xavier, e eu estava tentando convencê-lo a gente a fazer uma live. E o Eurípides é muito simples, ele disse, não, Roberto, não, então vem aqui em Uberaba. Eu digo, eu não posso ir em Uberaba agora, né? Eu estou aqui trabalhando,
um monte de coisa, pegar o carro. O Chico Xavier teve um filho? Adotivo. Ah, Adotou. Ele era bem novinho, bem pequenininho, e aí convivia, a mãe dele levava muito ele lá, e um dia o Chico olhou para ele assim, olhou para a mãe dele e disse assim, deixa ele comigo que eu vou criar ele e ele vai me ajudar bastante. E aí, legal. o Eurípides sabe de todas as histórias do Chico Xavier. Todas. Se você Legal. quer saber alguma história, você pergunte a ele. E eu estava conversando, eu pergunto muitas coisas a ele, a gente conversa bastante no WhatsApp, e eu sempre pergunto, como é que o Chico agia assim? Como é que o Chico Xavier fazia assado? E ele falava para mim o seguinte, ele falava para mim assim, olha, Roberto, tem tantas histórias que as pessoas pensam que tudo Chico Xavier colocava espírito no meio, colocava isso, colocava aquilo. Ele falava para as pessoas, olha, busca uma ajuda, você precisa buscar uma ajuda emocional, você precisa buscar uma ajuda sim. Você buscar Naquela época, as terapias, você dizer para uma pessoa por procurar terapia, era como você dizer para a pessoa que ela era louca, né? Havia uma grande deturpação disso. Hoje em dia, isso já é diferente. Hoje em dia já não mais temos desmistificado, né? Já é muito mais Uma coisa, desmistificado. Roberto, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz esses dias, né? Porque muitas pessoas, eu queria saber de ti, o que é espiritualidade para você? Eu acho que muita gente aí tem o que é espiritualidade para você? Eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade de saber né, qual é o teu ponto de vista sobre isso. Espiritualidade para mim, espiritualidade para mim é um estado de completo e profundo vazio de pensamentos e completo e profundo estado cheio de emoção positiva. Roberto, mas espiritualidade envolve coisas negativas também? Não, não. As coisas negativas, influências espirituais, essas coisas todas, elas entram pelo campo dos nossos chakras, que são relacionados com as nossas glândulas. A gente tem 7 tipos de glândulas no nosso corpo, que elas se relacionam com os chakras. Então, quando você vai num lugar de uma vibração ruim, e você sente uma reação emocional ruim, é porque aquilo está sendo captado pelo seu registro psíquico. Não necessariamente isso é espiritualidade, pessoal. Espiritualidade tem a ver com religiosidade. Religião é do latim religare, que é o religar. Então, espiritualidade, você está se religando. Você está se reconectando, se rememorando aos aspectos esquecidos quando a gente nasce, né? Então, é toda uma estrutura de vazio dos pensamentos, tá? E de um estado cheio de emoção. Um estado onde você sente uma emoção, um estado diferenciado. Mas isso não entra no cérebro racional. E nem, às vezes, no cérebro emocional. É um estado mais leve, onde as coisas começam a penetrar num campo onde você não quer buscar, onde você não quer tocar, né? É muito legal. E para você, Com Dri, certeza. o que é espiritualidade? Para mim, espiritualidade é muito simples. Não tem essa complexidade toda. Espiritualidade para mim é assim, ó, é fazer o bem e não fazer o mal. Assim. Porque para mim, o que acontece? Não adianta eu estar dentro de uma igreja ali rezando e sair na porta fazendo maldade. Gente, eu convivi em alguns outros momentos da minha vida com pessoas nesse comportamento. Terminava uma missa e já estava falando mal de alguém, gente. Isso não é espiritualidade, né? Então, o que eu fui me condicionando, né? Roberto? Isso aí é julgamento, isso é mágoa, isso é pessoas que não têm uma vida boa. Então, o que acontece? Ficam aí julgando a vida dos outros, ficam, né, falando de coisas alheias. Então, o que eu entendi nessa caminhada do que é espiritualidade? Eu comecei a me concentrar em fazer o bem, procurar dentro das minhas possibilidades ajudar o maior número de pessoas e não fazer o mal. E o que eu entendo por mal? Falar mal das pessoas, julgar as pessoas, ficar fazendo intriga, fofoca, essas coisas. E a gente eu pelo menos, nunca fui criada fazendo fofoca, mas a gente
né? Aquela coisa da tia, pessoas na volta fazendo aquilo ali que você naquela época achava que aquilo era bonitinho fazer, não é? Quando eu era mais jovem, né? Eu me lembro quando eu tinha 15, 16 anos. Tu olhava aquelas pessoas fazendo fofoquinha, a vizinha no portão, falando com a mãe, falando mal dos outros. Era o normal para essas pessoas. Mas aí, conforme eu fui crescendo, eu fui me colocando como, né, como uma pessoa, como um ser, eu comecei a entender que não, pera um pouquinho. Eu não preciso estar dentro de centros espíritas para me sentir uma pessoa espiritualizada. Eu não vou a lugar nenhum, Roberto. Eu sou bem sincera. Já fui, inclusive já fui médium em centro espírita, já fiz muita coisa. Mas hoje eu tenho lá dentro da minha clínica um lugar, um espaço lá onde eu medito, onde eu faço. E lá é o meu lugar, entende? Então, eu não preciso estar, eu pelo menos no meu entendimento, não preciso estar em lugar nenhum. Eu preciso só estar conectada. Eu entendi que eu tenho que me conectar com a fonte através da meditação, que é uma forma aí de estar conectada sempre com as coisas, com o que eu entendo, né? Com o que eu quero, com as minhas vontades, com as minhas verdades, né? Que não são as verdades de todo mundo, né? Você falou uma coisa muito, muito importante, que é a diferença entre espiritualidade e religião, né? A religião, ela ficou muito atrelada aos aspectos institucionais. Eu também sou como você, Dri. Eu não preciso de instituição, eu não gosto. Eu já fui muito convidado a participar, a ser diretor de instituições, principalmente instituições espíritas. E eu também tenho esse olhar, né? Esse olhar crítico, mas eu sei que muitas pessoas precisam, elas necessitam disso. Sim. A gente também e não até deve julgá-las, né? Até eu, em algum momento, também precisei, né, Roberto? Verdade, Acho que todo mundo, em algum momento, precisou. Só que, porque nós não tínhamos esse entendimento, não é verdade? É um entendimento. Quando a gente tem esse entendimento, a gente passa a não precisar. É isso mesmo. E quanto mais espiritualizado você é, mais você dialoga com pessoas de todas as religiões. Porque quanto mais espiritualizado você é, menos religioso, no sentido institucional, você Exatamente. é. Né? Você falou agora há pouco uma coisa que foi a base que fez eu parar de ir a todos os lugares. Porque quando tiver uma ou duas pessoas em meu nome, lá eu estarei. E aí eu fiquei pensando, nossa, se Jesus Cristo disse isso, não tiver duas ou três pessoas, né, duas pessoas em meu nome, eu lá estarei, eu não preciso estar dentro de lugar nenhum. Eu posso estar na rua, né? Eu vou estar debaixo de uma árvore. E que Deus, Jesus Cristo vai estar lá, não é verdade? Então ali começou a me cair esse grande insight, não, porque eu não preciso estar em lugar nenhum. Eu preciso estar bem comigo. É isso, buscar esse bem-estar. Dri, porque a maioria das pessoas, elas procuram espiritualidade ou procuram religiões pelos aspectos emocionais. Que ela está sofrendo, porque ela está vivendo um problema, porque ela não aguenta mais o que ela está passando. Aí ela busca a religião, ela busca. Quando ela busca, ela sente um acolhimento, ela sente aquilo que ela não está tendo aqui fora, e aí ela fica. Só que ela fica sem tratar, ela não trata os problemas. E aí o que acontece? Exatamente. Os problemas... Coloca para debaixo do tapete. Bota para debaixo do tapete. E quando você mexe com espiritualidade, você tende a botar luz, a botar energia. Então os problemas tendem a se multiplicar. E as pessoas não entendem. É assim, mas aí começam as fantasias. É o espírito tal, é aquilo que está acontecendo, é aquilo outro. Mas elas não conseguem entender que são elas mesmas que estão criando aquela emoção e aquela vida, né? Então esse que é o problema. E aí, como tu falou, a pessoa vai para dentro da igreja e começa a falar mal do outro, aí briga, aquelas confusões que a gente vê muito dentro de religiosos, né? De pessoas que são religiosas, devotas, mas por quê? Porque ela não fez o que ela precisa fazer, que é o quê? Terapia. Isso não é propaganda, pessoal, tá? Eu acredito que a Adriana não precise disso, eu também não preciso. Não é propaganda de terapia. É uma verdade. Tudo que a gente está aqui, a gente está tentando trazer uma luz para quem está nos assistindo, né? E entender que
buscar o outro, né? É que nem eu falei numa live minha, Roberta, duas semanas atrás, eu tava assim, ó, eu fiquei que eu não conseguia levantar da cama, Roberta. Sabe, de Eu tão lembro. ruim, porque eu comecei a me conectar com a dor do planeta, comecei a me conectar com essa coisa, começou aquilo a me doer muito, muito, muito. Teve dias que eu não tinha vontade de levantar da cama. Então, para vocês verem, gente, eu sou hipnóloga clínica, trabalho sou facilitadora de barra de axis, até tem a Rosana aqui, minha aluna, tem bastante gente aqui que me conhece, já fez até curso comigo, né? Sou coach há mais de 10 anos, trabalho. Gente, ferramenta é o que não falta, né, Roberto? E eu caí. Então, eu sempre uso esse exemplo para as pessoas saberem, gente, mas o que eu fiz? Com muito respeito, eu me permiti ficar daquele estado alguns dias, e aí eu me botei um prazo, tá? Isso foi uma coisa bem legal. Se coloque um prazo, né? E eu tive ajuda de pessoas, sabe, aqui, mais próxima, né? Tive ajuda, né, Roberto, para sair disso. Porque era uma situação muito desafiadora naquele momento, eu não estava conseguindo sair sozinha. Já aconteceu situações que eu conseguia, mas porque eu conheço as técnicas. Fiz muito Ho'oponopono, muitas coisas, e naquele momento não funcionou. Por quê? Porque eu não estava bem. Aí consegui, uma pessoa me atendeu, uma terapeuta, que a gente está sempre trocando, eu atendo ela e ela me atende em alguns momentos. E aí a gente conversou e foi. Quando eu vi, quando eu fui, mas assim, uns 2, 3 dias depois, estava tudo certo. Mas por que eu estou contando isso, gente? Eu me perdoei. Tinha situações que eu não estava me perdoando, me auto-perdoando. Tinha muito essa questão do perdão. Eu tenho falado muito sobre isso, Roberto, né? O Gideon também, né, Roberto? A gente fala muito sobre isso porque o perdão, gente, é o que faz trazer o bem-estar para a tua alma. Né? Ficar carregando mochilinha aí dos outros, né? Achar que ficar com raiva de alguém vai deixar o outro ruim, isso é uma ilusão. Entende? Então, eu atendo muita gente que tem muita mágoa do outro. Então, assim, eu digo, tu tá com mágoa do outro, mas só quem tá sofrendo é tu. Não é verdade? Principalmente essa questão de traição. Ah, mas o outro me traiu, ele fez. Ok, ele te traiu. Só que você tem que se perdoar, né, essa situação. Porque não é nem perdoar o outro, na verdade, é perdoar a situação. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Ninguém é vítima. Eu sempre digo, gente, ninguém é vítima e ninguém é algoz. Não é verdade? É. Tudo é assumir a sua responsabilidade. E ali, a partir desse momento que a gente assume a responsabilidade, tudo acontece. Assim, durante uns 7 anos, eu não pude ter Instagram, né? Eu tinha Facebook e eu ficava no Facebook, segurava muito e não pude ter por conta do trabalho na prisional que eu fiz. Aí, agora na pandemia, o pessoal, pô, eu já tenho um tempo que eu saí do sistema prisional e aí eu fiz o Instagram. Aí o que acontece? Comecei a trabalhar com coronavírus. Aí comecei a tomar consciência da realidade. Fui vendo, a gente testa as pessoas, conversa com os contaminados, eu fui escutando, ouvindo, fui conversando com pessoas de outros países, a gente participou de várias reuniões com pessoas de outros países, e aí eu fui tomando consciência da situação. O que aconteceu? Fui eu falar sobre isso. Pessoal, tenham calma, vamos se acalmar, não é uma doença assim, não é uma doença que vai matar todo mundo. É uma doença que está sendo superdimensionada, tem muitas coisas que estão sendo ditas que não são verdades. Tenham calma, pronto. Choveu pedra, canivete, tiro. Tudo bem, eu não me importo com esse tipo de coisa, eu leio muitas coisas que as pessoas falam. Mas, por exemplo, chegou uma pessoa para mim e ela disse assim, fique com o seu político de estimação, eu lhe acompanho há 15 anos e eu nunca mais vou acompanhar você. Eu não sabia quem era ela, nunca vi, ela tava o nome dela. Mas ela pelo jeito te amava, né? Pelo jeito ela me amava, que pena, né? E ela não me deu nem 10 oportunidade de dizer anos, pra ela, calma. Eu dizia para ela, calma, calma. Ela foi-se embora e eu não sei quem é ela foi... Mas aquilo marcou para mim nesse sentido. Eu estava tentando dar uma informação para acalmar. Mas porque as pessoas fazem neuroassociações erradas, ruins, e tornam
programas na sua cabeça. Então agora é o seguinte, se a gente diz que o coronavírus está tudo bem, vamos ter calma, vai abaixar o número, a gente é do Bolsonaro. Se a gente diz que o coronavírus vai acabar com o mundo, é um inferno e é isso, vai acabar com o trabalho, acabar com o trabalho, a gente é contra o Bolsonaro. Ou seja, as pessoas criam becos sem saídas na mente delas. Criam becos sem saídas. Quando eu disse ao meu cérebro que estava tudo bem, ficou tudo bem. Diga. Não, e o que eu fiz, né? Algumas pessoas dão risada, né? Que eu digo que eu fiz um deslocamento atemporal do meu corpo que eu não reconheço o coronavírus. Então, eu não estou na dimensão do coronavírus. Aí as pessoas me olham, você é doida, né? Eu sou doida, viu? Mas sou uma doida feliz e saudável. Gente, eu ando na rua sem máscara. Eu só ando na rua sem máscara, eu fico olhando todo mundo de máscara. Gente, na rua, você vai andar sem máscara. Pelo amor de Deus. Por que você precisa botar uma máscara na rua? A rua é ar puro. Não é verdade? Então, assim, eu fico olhando aquilo, pra mim, aquilo é surreal, Roberto. É surreal. E eu não sou partido nenhum. Eu só sou contra as pessoas pararem de pensar com as suas próprias mentes e ficar se boicotando e se atrelando à informação da mídia. Cara, para de olhar televisão e começa a pensar por si. Eu não olho televisão faz mais de 3 anos. Eu não olho. As pessoas, tu não vê. Não, eu não vejo. Não vejo, não procuro notícia. Porque eu entendo, assim, eu tomo as minhas medidas, eu não boto ninguém em risco. Quando eu vou pegar o meu Uber, eu boto a minha máscara, vou pegar o trem, as coisas, né? Eu vou fazer as minhas coisas, se eu vou entrar nos lugares, eu respeito a lei. Eu sou uma cidadã, eu respeito a lei. Mas dentro da minha clínica e dentro da na rua, eu não vou fazer a vontade dos outros, não é verdade? Então a gente tem que colocar a nossa vontade acima de qualquer coisa, entender, pensar, pesquisar. Essa máscara, Roberto, tu também, tem essa coisa. O que essa máscara faz? Ela faz a gente... como se a gente estivesse chocando as nossas próprias bactérias. Então, daqui a pouco as pessoas vão começar a adoecer, não de corona, mas de outra coisa. Vírus que ela tinha acumulado ali, que estava ali dentro incubadinho, daqui a pouco vai vir para fora em forma de doença. E aí as pessoas vão começar a morrer de quê? De outras coisas. Então as pessoas não param, não pensam nisso. Né? Usar álcool gel demais, gente... Tudo isso está na internet, gente. Pode procurar na internet, está lá. Você usar álcool gel de verdade toda hora, baixa a imunidade. Alguém vai procurar isso para saber? É assim, e tem gente que fala para mim, tem muitas pessoas que falam para mim assim, eu coloco de vez em quando, até porque eu estou num estado tão espiritual com o coronavírus que eu não desejo perder isso. Mas às vezes eu coloco. E aí tem pessoas que falam assim para mim. Tem gente que diz para mim, quem você pensa que você é? Você trabalha com isso? Eu digo, trabalho. Aí a pessoa abaixa o tom. Aí ela começa a falar uma série de coisas. Por quê? Ela não está percebendo que ela está sendo conduzida pelas emoções dela, que ligam ela a um aspecto político e tira ela da realidade. Porque é como você falou, tem muita gente que fala isso pra mim. Você tem essa opinião, porque você tem essa opinião que você é bolsominion. Eu digo pra ela, então tá bom, então eu vou fazer o seguinte, pra você, tá bom? Eu digo pra você. Então eu vou agora ter pânico com o coronavírus, vou ter pavor pra você poder ficar bem. E isso é uma coisa muito fundamental, até pra enfrentar essa doença. A gente precisa ficar bem. A gente precisa ter um sentimento de positividade. E uma vibração que faça com que a gente se harmonize, para a gente poder ter uma lucidez. Né? Em todos os momentos da vida, pessoal, existe saída. Verdade. Se a gente coloca o nosso cérebro num beco sem saída, a gente se dá muito mal com isso. Com certeza. Olha o que a Rose falou aqui. Muitos acham que se curam indo para a religião. Pode ajudar, mas não é a cura. Com certeza. Terapia é a cura. Com certeza. Conhecimento somando ações, geram resultados. Com certeza aqui, Luiz Henrique. Então é isso, gente. É o equilíbrio. Olha aqui, o Osho é incrível. A Débora falou aqui. Débora Espadoto, querida, tá aqui.
Legal. Convidei ela a fazer uma live também. Tomara que ela aceite. Uma queridona. Eu acho que eu já ouvi falar muito da Débora. A Débora é espírita, não é, Débora Débora? Espadoto dos livros mágicos, que eu Ah, postei que lá no legal. TD, lembra? E eu mandei hoje uma mensagem para ela, convidando ela para fazer uma live junto comigo nesse projeto Esperando a Si Mesmo, que a gente está aí. Provavelmente ela deve ter entrado para olhar, né, ver o que a gente está fazendo aí. Então, legal, gente, é isso, amando aqui, ó, todo mundo, a Luzileide, aqui, ó, para o Roberto Espiritualidade, a luz, estado emocional, legal, Débora Espadoto aqui, ó, muito bom, ó, para você, olha, quanta coisa que eu nem tinha visto que tinha tanta gente, ó, nossa, vibração. Então, é isso, gente. Roberto, para ti, como você faz para controlar as emoções? Ótimo. Eu não faço nada, absolutamente nada para controlar as minhas emoções. Por quê? Porque as Nada? emoções é nada. Sabe por quê, Dri? As emoções não precisam ser controladas. Elas Sim. precisam ser vividas e elas precisam Uhum. ser acolhidas. As emoções de raiva, eu as expresso na atividade física, em processos de terapia, em técnicas que eu trabalho. As emoções de amor, eu expresso com isso. Então, o que é controlar as emoções? É um termo que eu me lembro no primeiro dia de aula de psicologia, em que um dos professores disse assim pra gente: tudo o que vocês aprenderam sobre o ser humano até agora, coloca para fora da sala e a gente vai ter um novo olhar e uma das questões é controle das emoções. Então talvez seja administração das emoções, entendeu? Sim. Então, como que eu administro Entendi. as minhas emoções? Dessa forma, gerenciando. Quando eu sinto raiva de alguém, Dri, o que às vezes acontece, pessoas para me deixarem com raiva, elas precisam me estimular muito. Mas tem pessoas que me estimulam muito. E eu sinto raiva delas. O que eu faço? Eu me afasto. Eu me desligo dela. Eu me desligo dos 5 sentidos do meu cérebro para que eu possa desligar aquele sentimento e desassociar aquela raiva dela. Aí quando desligo, passa o tempo, eu acabou. Aquilo se vai, entendeu? Às vezes é difícil você fazer isso com a esposa, porque ela mora comigo, com meu filho, minha filha, quando eles me irritam, quando eles me cobram, quando você quer fazer uma coisa, eles ficam ali. Mas com as pessoas mais distantes da nossa convivência, isso é fundamental. A gente dá um tempo. Aí tem uma sabedoria popular que fala isso, né? Minha avó falava muito isso. Meu filho, deixa para amanhã. Minha avó dizia assim: não fala tal coisa, dorme, que o sono vai curar você. O sono vai curar a sua raiva. Verdade. E cura, porque tem ciência que envolve o cérebro quando você está dormindo. Então, todas essas Verdade. experiências são assim. É dessa forma como eu procuro lidar, para nunca usar esses termos, Odri, para que a gente não reprima as emoções. Porque a repressão é que é o problema. O grande problema disso é a repressão. A máscara não é um símbolo de repressão? A máscara tem sido uma repressão para muitas pessoas. Tem Verdade. paciente meu que tem crise de pânico em usar máscara. E ele fala que ele está na rua aqui em Brasília, as pessoas ficam buzinando para ele. E ele começa a ficar numa crise absurda de pânico. Porque ele vai para a rua caminhar e ele não consegue botar máscara. Tem pessoas que Viu quem são... entrou aí? Viu quem entrou aí no Gideon? Entrou, nosso queridão. Ah, do TD. Tudo Olha aí, bem, Leone? pessoal. Boa noite. Pessoal, desculpa se eu não falei o nome de todo mundo. Ele mandou, disse ali, ó, que resposta linda, Roberto. Você respondeu ali o que é as emoções. Tem bastante gente aí. Gente, se eu não falei o nome de algumas pessoas, me desculpe, né? Que às vezes as pessoas gostam de serem, né, representadas. É importante isso. Mas aqui, como a gente está no celular, às vezes passa batido aí. Quem quiser mandar uma pergunta, alguma coisa, passa. Achei muito Mas como legal que essa sua você lida? resposta. Como que você lida com as suas emoções? Bom, desde o início, olha aí, ó, só não se manifestou. Bom, eu, ultimamente, o que eu tenho feito? Eu tenho reconhecendo essas emoções, é que nem você falou, não estou tentando controlada. Então, a primeira coisa que eu faço é reconhecer as emoções, raiva, medo, os sentimentos, aquilo tudo, e depois o que eu faço? Eu acolho, com acolhimento, tá?
Então, o que eu faço? Quando eu tô muita raiva, ou quando eu tô com uma situação assim que eu não consigo resolver, ou sabe, aquela coisa ali que às vezes fica empacada, às vezes tu não consegue, né? O que eu faço? Eu boto ali, ó, tá tudo bem eu não tá conseguindo, né? Tá tudo bem. Então, eu tenho usado dessa forma, tá? Eu tenho acolhido as minhas emoções, procurado perceber qual é o start, né? Aonde que eu entro no looping, porque às vezes algumas emoções é isso. Gente, vai cair aqui, tu me chama.